Então, assim que a gente entrar, eles já vão começar. Você ainda fazer alguma coisa aqui. Em nome do Criador do Universo, clemente e misericordioso, louvado seja o Criador do Universo, o clemente e misericordioso, o soberano do dia do juízo final. Meus irmãos angolanos e angolanas, mais uma vez aqui o vosso irmão Moço Califa, o ativo membro do incentivo ao exercício do raciocínio, ao exercer do discernimento. Mais uma vez, estamos aqui presentes para realizar uma palestra não só para os angolanos que estão dentro de Angola, mas também para aqueles que realmente vivem na diáspora. Eu sempre disse que a não busca do conhecimento, eu disse a não busca do saber, torna-se o maior inimigo de quem ignora buscar, porque a mente não serve para nada senão para usar. A vida, ela não nos dá uma liberdade de escolha, assim como a igreja, o governo nos ensinaram. Eu disse que a vida não nos dá a liberdade de escolha. A vida tem leis próprias, não é as leis que os homens fazem, porque os homens fazem as leis e não as leis dos homens. Isso significa que os homens podem alterar as leis que eles fazem em qualquer momento ao seu favor. Mas a lei da vida não é assim, é uma coisa predestinada pelo Criador do Universo. Então, a vida não nos dá esta liberdade de escolha que a gente fala. A vida nos obriga, a vida nos condiciona se submetermos somente dois caminhos. Eu disse dois caminhos. Ou nós sofremos para ser alguma coisa na vida, ou nós sofremos para não ser nada na vida. E dá para ver que o angolano escolheu sofrer para não ser nada na vida. E este mesmo sofrimento que ele escolheu é como se fosse uma bússola. Se ele discernir, raciocinar, vai compreender que o maior problema no sofrimento não é sofrer, é não saber por que está a sofrer. Porque quando ele aprende que o sofrimento também é uma escola para nos fazer compreender que estou a sofrer porque eu desprezei a minha capacidade da razão, a minha capacidade do raciocínio, a minha capacidade do discernimento em troca de distração e entretenimento, então ele não é vítima, ele é realmente conivente. Nessa palestra, para os irmãos que estão a chegar, estejam à vontade, nós vamos dar um espaço pequeno, quem quiser perguntar, questionar e também fazer uma crítica sobre o que eu vou dizer, é muito importante para nos ajudar a crescer, porque a vida é uma escola, Deus é o professor e o paraíso é o diploma. Então estamos aqui para aprender um com os outros. Talvez eu, como ser humano, possa falar algo que pode desagradar ou agradar, ou falar algo que pode deixar alguém ferido, mas é preciso que a gente não se constrange. Vamos nos ajudar uns aos outros, porque Deus é o único sábio, porque Ele é o único que tudo sabe, e nós somos humanos. Aprendemos com a vida, aprendemos com a escola, aprendemos com os colegas, aprendemos com os amigos e assim sucessivamente. Mas o mais inteligente é aquele que realmente prefere acertar errando do que tentar não fazer nada com medo de errar. Meus irmãos, minhas irmãs, nós vivemos num país onde nós achamos que o governo é o único responsável da situação que a gente vive. Todos nós queremos que o governo saia, o governo tem que sair. Só que a gente não consegue compreender a negligência da nossa autodefesa quando a gente negligencia, despreza, ignora a nossa autodefesa. Nós já não somos vítima, nos tornamos conivente, cúmplice.
Porque é da responsabilidade de um povo ser o único e o primeiro fiscalizador de todos os problemas que o país apresenta. Não é só reclamar ou implorar ao regime. Depois que a gente vota aos partidos políticos, nós temos por responsabilidade fiscalizar toda a irresponsabilidade que eles nos apresentam. Então, quando a gente negligencia realmente a nossa autodefesa, vem em nós o sofrimento. Este sofrimento não seria um motivo de nós culparmos a outras pessoas. Podermos então nos culpar. Por exemplo, nós queremos que o governo mude, mas nós também não queremos mudar de comportamento. Porque para mudar um governo, né, todos nós queremos que Angola seja como a Europa, mas nós não queremos se comportar como um europeu. Eu não acredito que o João Lourenço é que tem que nos dizer que temos que colocar muro. Eu não acredito que o João Lourenço é que tem que nos dizer que nós temos que tomar banho. Não é o João Lourenço, é da nossa responsabilidade como pessoa. Há uma coisa, nós não deveríamos praticar a cidadania. Porque a cidadania legitima a corrupção. Nós temos que praticar a nossa humanidade. Praticar a nossa humanidade é não ir na urna para votar para gente que vai produzir algo que vai destruir a minha humanidade. Então não adianta nós irmos na urna para votar para políticos que vão fazer contrato com empresas de cerveja e vai destruir realmente a nossa habilidade, a nossa capacidade de raciocínio. Nós não estamos fazendo nada. Nós não estamos a fazer nada. Então, se nós não entendermos, se não mudarmos de comportamento, mudarmos de atitude, não tem como mudar de governo. Por quê? Não importa que o MPLA saia ou venha outro. O outro vai dar sequência na mesma irresponsabilidade gestora do outro. Por quê? Porque nós temos um povo viciado. Vamos lá, o angolano gosta de se entreter. A palavra entretenimento significa distrair-se da realidade ou distrair o povo da realidade. Entreter. Nós temos entretenimento cinematográfico, que são os filmes. Eu sento ali, eles programaram aquilo para me distrair. Distrair de quê? Só pode ser da realidade, não da mentira, porque aquilo já é mentira que está na minha frente. Entretenimento. Nós temos também um entretenimento literário, um monte de livros que falam sobre ficção e não sobre realidade. E me dá uma falsa percepção que eu sou inteligente reproduzindo o que o fulano disse. Por isso nós falamos constante. Já dizia o Sócrates, já dizia o Platão, já dizia o Isaac Newton. E você diz o quê? Então naquele exato momento que você morre, o Isaac Newton, o Platão, o Sócrates vivem em você. Eles começam a viver dentro de você. Por isso eles dizem, Platão está vivo. Está vivo onde? Está vivo realmente no nosso cardápio irracional cerebral. Porque a gente só fala o que ele fala, a gente não consegue ter um discernimento e dizer, não, Platão disse isso, ok, mas eu tenho que analisar o que Platão falou, se é ou não é. Não está a bater, eu estou sofrendo. Platão falou sobre isso, mas a minha vida não está a encaixar. Essa é a lei da vida. Então não adianta nós querer que eles mudem. Se nós não mudarmos de comportamento, não tem como mudar de liderança. Outra coisa também, para dar um espaço ao questionamento, à pergunta dos irmãos, é quando a gente vai na urna para votar. O angolano não sabe o que é votar, não entende sobre voto, ele não sabe nem por que está a votar, ele só está a votar, porque alguém lhe disse, vai lá votar. A gente quando vai votar para ter comida no prato, ou para ter uma boa gestão. Então vamos lá para refletir, para tu ver que as pessoas não refletem. Nós queremos tirar o MPLA ou queremos que o MPLA nos traga a comida? Nós temos que começar a refletir. Queremos tirar o MPLA ou nós queremos que o MPLA melhore o país? Se a gente dizer queremos que o MPLA melhore a sua gestão, então nós não queremos tirar o MPLA.
Porque uma vez que o MPLA realmente dá aquilo que nós precisamos para a nossa sobrevivência, subsistência, o MPLA fica aí 100 anos, não há problema. Então, para nós tirar o MPLA, nós não temos que lutar pela comida, ou bem dizer, pelas fezes, pela urina. Isso é lutar pelo estômago. Nós temos que lutar pela honra. E lutar pela honra, pela pátria, pelo patriotismo, para preservar o nosso país de inimigos estrangeiros, oeste-africanos, muçulmanos corruptos, comerciantes, chineses, porque também tem muitos aqui que estão a cometer crimes graves. Botam roupa de malhanos, você entra nas cantinas, é desrespeito e abuso, muita coisa que acontece. Então, se nós queremos tirar o regime, nós não temos que esperar que o regime melhore a nossa vida social. Nós não temos que esperar que o MPLA baixe o preço da cesta básica. Nós só temos que falar que o governo tem que sair. Não, mas eu vou melhorar. Nós não queremos que você melhore. Porque não é sobre comida que nós estamos a falar. É sobre valor, é sobre princípio, é sobre discernimento, é sobre raciocínio, é sobre construção da nossa humanidade. Mas o angolano não é assim. Quero que o MPLA traga o câmbio de 10. Para quê? Para que as festas voltam, as maratonas voltam. Então, nas sociedades democráticas, meus irmãos, nós temos que compreender que os problemas são muito importantes para que haja eleição. Neste momento, não é o governo que desgoverna que é mais perigoso, é a oposição. Porque é a oposição que tem que dizer para nós, é preciso que o governo degrade a sociedade para que eu, como oposição, tenha expressão no parlamento e no fim do mês eu tenha um salário mínimo, falar sobre a vossa fome. Porque se o regime não trazer a fome para vocês, nós vamos falar e vocês não vão nos escutar. É o que aconteceu no tempo do câmbio de 10. O Isaías Samacuva falou que o país não estava bem, porque as ruas não estavam asfaltadas, a energia não era para todos, o desemprego tremendo, mas havia muito dinheiro em circulação, que levava o angolano num irracional pântano de entretenimento excessivo. E havia um ditado que falava-se constantemente aqui: o país está a bater. O país está a bater. Quem vivia na diáspora ligava para aqui e dizia: olha, vocês estão a viver mal, vocês que estão na Europa falam sobre vem aqui que o país está a bater. Só que quando as pessoas que aqui chegam, eles não estão preocupados com o dinheiro, mas com a vossa realidade social. Porque se não tiver uma estabilidade social melhor, vem as doenças, vem os problemas, e não adianta nada ter tanto dinheiro sem saúde. Então a gente tem que começar a entender, queremos tirar o MPLA ou a gente quer realmente comida no prato? Porque comida é fezes, comemos agora, cesta básica, e arrumam os problemas todos. Esse é um ponto. O outro ponto é nós entendermos que quando nós falamos de solução, o governo usa a linguagem subliminar. Solução. Solução é o quê? Solução é o problema. O governo não é o governo angolano, isso é globalmente falando. Precisa criar problemas. Precisa criar degradação social. Precisa produzir imoralidade. Por quê? Porque são as democracias. Nós precisamos ter uma falsa percepção que eu terei meu direito de escolher o que eu quero escolher, o meu candidato. Mas você não escolhe o candidato se você não tiver uma situação difícil. Então o governo produz uma situação difícil. Por exemplo, nós falamos que temos fome, problema. Vem a cesta básica, que nos dá uma falsa percepção, solução. Só que a cesta básica é uma alimentação industrial que tem muitas substâncias químicas, que quando você come aquilo, estanca a tua fome. Eu disse, estancou a fome. Mas vai te causar problemas internos, vai destruir a tua munificência, que são os globos brancos. Esse químico, que é transformação da matéria, vai te fazer você um ser vulnerável, que qualquer gripe, qualquer doença que aparecer, vai te levar à morte. Por quê? Porque a tua imunidade está muito baixa por causa da alimentação industrial que você comeu. Por isso é que os estrangeiros estão a investir em massa na produção agrícola em África. Por quê? Porque cada vez que passa, está vendo que o africano está a tentar discernir. Então temos que produzir um alimento com substâncias químicas para retardar a capacidade da razão do africano. Mas por quê? Porque a África tem aquilo que nós precisamos. E se lá tiver um povo que discerne, eles mesmos vão transformar o que tem em algo de valor, ou bem dizer, algo de consumo de que depender mais do Ocidente.
Então o Ocidente é estratégico, ele sabe que não pode vir em África com as correntes, nem mais a espada ou a arma, mas tem que vir com armas sutil, que faz o angolano, o africano não compreender. Por exemplo, direitos humanos, liberdade, ajuda humanitária. O africano, como não está a discernir, não consegue compreender que ajuda humanitária não é ajudar quem está a sofrer, é fazer do sofrimento de quem está a sofrer ajudar quem não está a sofrer. Como assim? Essa é a forma de como o branco pensa, porque são guerras psicológicas. Hoje a guerra é psicológica, não é mais muito física, é uma lavagem cerebral, como dizia Zitizum. A suprema arte da guerra é vencer teu inimigo sem lhe tocar. É o que o branco faz hoje. Eu estou aqui para te ajudar, ajuda humanitária. Eles vêm com muitas doenças que é feito em laboratório, jogam nos países africanos. Sabem que os africanos não têm laboratório para estancarem aquela doença. Os africanos não têm, precisam de recorrer à Europa como vacina e outras coisas. Pronto. O africano, nessa extrema doença que o branco coloca, ebola, antraz, câncer, todas essas doenças são vírus criados em laboratório. É uma indústria, produz a doença para depois vender o remédio. Então, eles jogam nos países africanos, depois começam a culpar aquele que não consegue falar para dizer não é só eu. Como os macacos, os peixes, alguns animais, os africanos alimentam e dizem não, foram os macacos que levaram isso. E o macaco não tem esse direito de falar, dizer, olha, espera ali, não fomos nós. É o Ocidente que veio aqui e fez isso por vocês, vocês não perceberam que vocês não discernem. Então, nesse exato momento, a doença entra. Quem vai conseguir realmente estancar este problema? Se o africano realmente não tem capacidade para estancar esse problema, é o Ocidente. Então, todo o dinheiro do petróleo que nós vendemos, acumulamos para investir na educação, vamos ter que investir na saúde, não. No remediar, que é remédio para remediar, não para estancar o problema, só para remediar. Porque o europeu precisa vender constante e remédio. Então, nós vamos na Europa, compramos remédio e trouxemos aqui. Para estancar o quê? A dor. Isso o africano não consegue entender a forma estratégica do Ocidente. Então, se nós, africanos, não conseguirmos discernir, não adianta o quanto nós vamos fazer. O Ocidente vai estar sempre à frente de nós. Então, vou dar um espaço para quem quiser fazer um questionamento ou uma pergunta, está à vontade, estamos aqui para responder. Ainda que for uma pergunta que não é do tema, quero perguntar uma coisa fora do tema, sobre religião, sobre o que quiser, sobre homossexualismo, porque às vezes eu sinto que é desrespeitoso fazer uma palestra e as pessoas vieram desprevenidas, né? E como é que eu vou perguntar nisso se eu não sabia que o tema era esse? Tá, então pergunta o que acha que quer perguntar sobre relacionamento, sobre homossexualismo, sobre política, sobre religião, sobre história, sobre ancestralidade, sobre Deus, com quem diz Deus, estamos cansados, você vai mentar onde? Não está fazendo nada. Mais ou menos assim. Então vamos lá, vamos dar mais um espacinho. Assim, temos um outro tema aqui. A nossa auto-reeducação é a educação dos nossos parlamentares. A nossa auto-reeducação é a educação dos nossos parlamentares. Nós temos que diferenciar o que é educação, o que é uma reeducação. A escola, ela não educa as pessoas. Quem educa as pessoas são nossos pais. Educação paterna, como você deve se comportar, respeitar as pessoas, como tratar as pessoas, como ser justo. A escola não vai falar que você tem que ser justo quando for político. Não, isso não é a função da escola. A escola vai te dar instrução, né, de como absorver as normas didáticas para sistematicamente você reproduzir. Por isso é que os nossos grandes parlamentares, quando chegam lá, comportam-se de uma forma que nós falamos, uau, como é que está se comportando assim? Mas por que está se comportando assim? Então temos que entender que a auto-reeducação vai surgir depois de uma educação que nós recebemos. A auto-reeducação
é uma capacidade do raciocínio para analisar sobre o que nossos pais e mães passaram para nós. Se serve ou não serve. Porque nós africanos caímos muito nas tradições. Na minha tribo, para uma mulher casar, ainda tem que casar, tem que fazer relações contigo para dar certo, senão o filho vai morrer. Não, eu tenho que analisar se isso serve ou não serve. Eu não quero esse tipo de mulher. Mas as tradições africanas preservam isso. Papá e mamãe passou isso. Então, na auto-reeducação é uma capacidade do raciocínio para compreender que quando essas normas culturais foi aplicada por um rei ou por um sobra que tinha poder de matar as pessoas, e quando você não acredita assim, lhe dava problema. Só que vivemos numa sociedade moderna, não, diversificada, porque modernidade significa reproduzir a imoralidade da nossa ancestralidade, porque a idolatria de hoje não é nova, já começou lá. A prostituição, a imoralidade, a traição, a nudez, já começou em Sodoma e Gomorra, lembra? A Sodoma e Gomorra, o homossexualismo, não está falando na sociedade moderna, não tem nada de modernidade. Estou falando humanamente falando, não na questão da tecnologia. Há uma evolução científica, mas há uma retardação humana. A retardação humana é reproduzir sistematicamente as normas dos nossos antepassados. Então, na reeducação, volto a dizer, é quando o homem para e começa a discernir para analisar tudo que realmente e racionalmente absorve. Então, ele começa a ver que a sociedade o enganou. Pronto. É aí que ele deixa de ser o cidadão e começa a exercer a sua humanidade. Exercer a humanidade é se esquivar de tudo que a cidadania nos oferece. O que a cidadania nos oferece quando a gente vai na urna para votar? A gente, quando vai para votar, vou voltar a dizer, vamos votar para parlamentares. Estes parlamentares fazem contrato com empresas de cerveja. Eu, como cidadão que fui lá votar, votei para parlamentos que vão trazer a indústria de cerveja para eu beber. Isso vai criar uma descoordenação motora e uma retardação de raciocínio. Por isso que o nosso povo é assim. Se aqui tivesse grades de cerveja, estaria cheio. Mas como é uma palestra de discernimento, as pessoas não conseguem entender e não conseguem vir. Não, lá não está a bater, não tem bebida, não vou ir. Mas se tivesse realmente tonelada de bebedeira, o angolano podia vir. Então foram sistematicamente induzidos a se comportar assim. Isso destrói a tua humanidade. Nós também voltamos para parlamentares que têm padres que incentivam realmente os governos a manter o povo na inconsciência coletiva. Nós voltamos para políticos que dão espaço, cultura, música que promovem que? Futilidade, promiscuidade, imoralidade. Então, não importa quanto o pai vai conversar com os filhos sobre princípios e valores, enquanto que a sociedade, a cidadania entrega música de imoralidade para nossas crianças. Então, o que o pai vai falar e a mãe vai falar, o que a criança escuta nas músicas, torna-se um choque. É choque. O pai fala uma coisa, ela escuta uma coisa que é aceitável dentro de uma sociedade. Então, o que vai acontecer? É aí que ela começa a achar que o pai não sabe educar, que o pensamento do pai é pensamento atrasado. Porque na sociedade eu estou vendo outra coisa. É a cidadania que nós exercitamos, colocar parlamentares sem instrução lá para dar o que nos dão. Então, quando eu falo, a nossa reeducação é a educação dos parlamentares. O que é isso, Moço Califa? Quando o homem discerne e chega ao senso de compreensão, ele deixa de beber, deixa de fumar, deixa de se prostituir, deixa de se entreter. Com todo esse produto, quem coloca na vitrina são nossos parlamentares. Uma vez que o povo não consome isso, o governo começa a mudar de gestão. O governo começa a mudar de gestão. Por quê? Porque já não tem consumidores para um produto ilícito. Uau! O que é que nós temos que fazer? Agora, nós temos que trazer empresas que produzem suco, refrigerantes que não têm substâncias químicas. O povo já não quer ver esse tipo de música. Então vamos trazer músicos que transmitem mensagens boas. Isso vai fazer que o país comece a alterar. E os parlamentares começam a mudar a partir da auto-reeducação do cidadão, torna-se a educação dos parlamentares.
Entenderam, meus irmãos? Não sei se conseguiram compreender. Se tiverem uma dúvida, é só aplicarem aqui que nós vamos fazer uma peneira aqui mais ou menos. Marcelo, tu fizeste a comparação do álcool. Se o governo tirar o álcool e depois introduzem a indústria de refrigerante. Suco. Usa essa palavra refrigerante para as pessoas entenderem um pouco o que eu estou a falar, porque em nossos países a gente fala suco, ele vai falar suco. Ou gasoso. Mas, no entanto, também o suco, ou a gasosa, ou o refrigerante, também tem substâncias químicas. Não, por isso é que eu disse, trazer um refrigerante que não tem essas substâncias químicas, que é um suco. E eu disse, usei a palavra refrigerante, que é um erro meu, perdão. Para quê? Para fazer as pessoas entenderem rápido. Suco é o quê? Que aqui se usa a palavra sumo, né? Sumo, aqui usa a palavra sumo. Então, foi um erro nessa parte e eu reconheço. Alguém mais tem uma dúvida aí? Eu queria entender um pouco mais. Na primeira explanação, falou-se do Estado, do governo versus o povo, a posição do povo diante da governação. E bem ouvido, abordou-se de que a posição do povo define muito, não é? Os líderes que vão governar. E eu queria saber qual seria a posição do povo angolano diante dessa situação que estamos a viver. É assim, se des uma olhada, nós tivemos um monte de ativistas em Angola, né? Antes de 2022 e 2020, muitos ativistas. Eles não fizeram um trabalho de base. E nós também temos muitos reps de intervenção social. Também não fizeram um trabalho de base. Se olharmos em Moçambique, nós temos apenas um Azagaia. Apenas com um Azagaia dá para ver que conseguiu alterar a forma de pensar do povo moçambicano. Entende? Então, os músicos angolanos não conseguiram alterar a forma do angolano pensar. Eles não se responsabilizam daquilo que falam. Ele praticamente incentiva o povo a aderir partidos políticos. O que isso quer dizer? Vamos lá. Você é um ativista muito conceituado e tens uma população que te segue. Você agora é um líder. O que um líder tem que fazer? Direcionar este povo ou governar este povo. E não entregar este povo a um partido político que presta serviço a outro partido político. Então, se você analisar em época da eleição, há muitos ativistas em Angola. Por quê? Porque é nesse período que o MPLA pega o dinheiro dos angolanos, faz a repartição aos partidos políticos para concorrer às eleições. Porque está na lei. O MPLA, que não deveria ser um MPLA, deveria ser um governo se existisse a divisão dos três poderes, para fazer a repartição da verba. MPLA, você toma 1000, UNITA 1000, igual. Então o MPLA não poderia realmente ter tanta força nem popularidade, porque ele não tem o controle do país, do dinheiro da nação. O dinheiro da nação está sob controle da nação. O MPLA torna-se como se fosse uma pequena empresa, como a UNITA e tantos outros, que vai receber o mesmo valor. Pronto, aqui não funciona assim. O MPLA é que faz a distribuição da verba aos partidos políticos. Isso significa que não importa você votar a outros partidos, o MPLA não sai, porque o MPLA é um empresário dos partidos políticos. Por isso que o MPLA aceita que aqui tenha vários partidos políticos. Se você inventar teu partido, eu Mosca Livre, vou criar um partido, eu vou estar bem, vou aprovar, vou ter uma cadeira no parlamento com 3, 4 deputados. Nós vamos ganhar dinheiro vindo do MPLA, mas nós não vamos mudar nada. Então o que tem que se fazer? Quando se realiza a palestra, para fazer o povo compreender, é dali que o povo já não se torna afiliado partidário, ele se torna-se patriota. E quando ele ir na urna para votar, ele não vai votar para o partido, ele vai votar para o projeto que o partido apresenta. Você está entendendo? Então é aí onde o MPLA e a UNITA não apresentam o projeto de governação. Porque nós aqui não somos patriotas, nós somos partidários. Eu sou da UNITA e vou votar na UNITA. Por quê? Porque eu sou da UNITA. Não. Eu vou votar na UNITA porque apresentou um projeto. Não é porque eu sou da UNITA. Eu sou angolano, eu sou patriota. Então, nas democracias,
o povo tem que votar como patriota e não como partidário. Então, aqui em Angola, por exemplo, se matarem alguém aqui, hoje, 3, 4 pessoas, e eu convidar todos vocês para a gente clamar e reclamar sobre os cadáveres que estão ali, os angolanos não vêm. Mas é um cidadão angolano que está no chão. Os angolanos não se unem em prol de um outro angolano. Mas se a UNITA dizer, vou dar uma passeata na Viana, todos os angolanos, a maioria, vão pôr suas camisolas, bandeiras da UNITA, e vão ir lá sentar, escutar uma música ou beber uma cerveja. Está vendo como é que eles fizeram? Isso acontece com o MPLA e acontece com a UNITA. Então, o que é que nós temos que fazer como revolucionários ou ativistas? É incentivar o povo angolano a compreender que nas sociedades democráticas nós temos que desvincular-se do sistema partidário e sermos patriotas. É aí que o MPLA já não deveria estar no poder, porque o poder popular, que é mais importante dentro da política, estaria com o próprio povo e não com o MPLA. O MPLA teria o poder bélico e o poder econômico. Uau, ok. Mas o poder popular, vamos lá, não te votamos. Nós não íamos precisar da UNITA para nos levar à rua ou à rebelião. Não. Nós íamos depender de nós mesmos para ir tirar o MPLA, aquela força massiva. O MPLA poderia cair. Hoje não é assim. Nós votamos para a UNITA. O que é que a UNITA faz? Vem do nosso voto ao MPLA. Talvez você vai dizer que não é bem assim. Vamos lá. Em 92, o Jonas Savimbi disse que venceu as eleições em Luanda. Bonito. Isaías Samacuva também disse que a UNITA venceu as eleições. Bonito. 2022, o ACJ disse que a UNITA venceu as eleições. Estás a ver como é que o angolano, desde 92, sempre foi um povo inteligente e votou certo. O angolano sempre votou certo, porque não é nós que estamos a falar nem a acusar, é a UNITA que faz essa afirmação constante. Desde 92, é muito tempo, o povo angolano vota certo. Mas vota para quem? Para a UNITA. Então, na realidade, quem está a vender o voto ao MPLA por um salário mensal é a UNITA. Por isso, para nós mudarmos Angola, primeiro temos que acabar com a UNITA. Porque, vou só dar um parecer. Está vendo o tempo da escravidão? Quando os portugueses estavam aqui, se tivesse um grupo político que correspondia ou fizesse o trabalho do povo angolano, nós falávamos para esse grupo político e esse grupo ia falar com os portugueses. Os portugueses sempre poderiam dar dinheiro a esse grupo e esse grupo podiam vir até nós e dizer calma, mais um pouquinho, não fazem ainda a rebelião, nem a data de libertação. Os portugueses também, vamos vir em família, nos próprios anos nós vamos lutar contra os portugueses. É isso que a UNITA faz. Se não existir a UNITA, não terá um partido para nos representar no parlamento. Nós vamos nos autorrepresentar. É aí que o MPLA caiu mais rápido. Agora, o que acontece? O MPLA não cai porque nós depositamos o nosso voto à UNITA. E a UNITA, quando ganha, o MPLA lhe coloca numa mesa. Há um acordo para você concordar. Mas eu não quero concordar com isso. Tá bom, nós temos segredo do Estado sobre o que você fez e deixou de fazer. Ah, mas os angolanos já sabem. Não, os angolanos sabem aquilo que é superficial. Nós temos o mais segredo. Concorda ou não concorda? A UNITA faz esses acordos. Tempo em tempo vai fazer esses acordos. E nós vamos esperar. Por quê? Porque nós somos dos partidos e não somos patriotas. Então, para mudar, é preciso que nós, angolanos, podemos explicar isso ao povo angolano. Isso significa desprivatizar a mente do sistema partidário para serem patriota. E assim vamos começar a crescer como patriota e vamos ir na urna como patriota e não mais como gente dos partidos. Não sei, foi esclarecido ou não? Não, está esclarecido. Eu queria entender mais outra parte. O povo angolano, estamos a falar de 80 ou 90% cristão. Certo. E na vertente cristã, não está na vertente de Deus. A Bíblia diz que nós precisamos
também nos atinge, em função da governação. Agora, eu queria saber, o modelo de governação que a Angola tem é aprovado por Deus? E se não é aprovado, por que continua lá? Bonito. Eu vou falar algo que você não vai gostar. Eles continuam lá porque Deus permite que eles estejam lá. Você vai dizer, mas pô, são corruptos, são assassinos. Mas Deus permite que eles estejam lá porque a Bíblia diz que nada acontece se não for pela permissão de Deus. Não é assim? Bonito. Quando você fala que 80% dos angolanos são cristãos, isso não é verdade. O angolano não é cristão. O angolano é anticristo. O que é ser anticristo? Anticristo não é um personagem que vai surgir no fim dos tempos, como a igreja prega. Foi Lúcifer, demônio, Satanás, que ensinou a igreja a pregar que vai vir um anticristo para você se distrair, se entreter, até que ele chegar, se ele tiver chegar na segunda-feira, vou já me prevenir. Anticristo não é um ser, é uma filosofia de vida. Anticristo é você praticar a imoralidade, a futilidade, a promiscuidade. Isto é que é anticristo. Por exemplo, quando nós precisamos falar Babilônia, Babilônia não é cidade, é um imoral comportamento que se vivia dentro daquela cidade. Mas quando diz Babilônia caiu, não, Babilônia não caiu. As pessoas que lá viviam morreram. Mas a filosofia, ela é vitalícia. E só tem duas filosofias: moralidade e imoralidade. A prostituição, a corrupção, todas as coisas ilícitas estão dentro da imoralidade. Então, quando você analisar profundamente, quando nós falamos Cristo, ok? E eu sou cristão. Cristão significa o quê? Cristão significa seguir os passos de Cristo. Alguma vez Cristo foi numa maratona? Nunca. Alguma vez Cristo se embriagou? Nunca. Alguma vez Cristo foi na urna para votar para político que produzem cerveja? Nunca. Quando eu assim eu faço, eu não estou a ser cristão, estou a ser anti aquilo que Cristo disse para fazer. Então, se o angolano tomar a iniciativa em ser cristão, pelo menos um dia, na vida, o MPLA cai. Não estou a dizer em seguir revolucionário, seguir ativista. Não, vamos dizer, os ativistas são malucos, tá bom? Então vamos seguir Cristo. Cristo nunca foi na urna para votar. Nós estamos lá a fazer o quê? Se Cristo não foi na urna para votar, eu como cristão, e não só, Muhammad nunca foi na urna para votar. Abraão, Elias, Moisés, Isaac, Noé, Salomão, todos nunca foram numa urna para votar, porque os governos daquele tempo têm a mesma filosofia dos governos de hoje, os de ontem. Então, os profetas viram que não poderiam incentivar o povo a votar para tiranos. Ninguém foi. E se ninguém foi, o Criador do Universo deu esta informação aos profetas. Vocês que são os ativistas dos profetas daquela época, diz ao povo para não caírem na urna para votar, porque vocês também não podem lá estar. Então os profetas não foram. Quando nós realmente vamos na urna para votar, o Criador do Universo faz então que os governos corruptos dá aquilo que nós precisamos. O quê? Imoralidade, futilidade, promiscuidade. Por quê? Porque isso está no nosso comportamento cultural. Faz parte da nossa cultura. Por exemplo, nós sabemos que nós estamos a adotar uma cultura dentro da Angola, onde a mulher angolana pode ter 3 maridos. O país está difícil. O marido obriga a mulher a procurar emprego. Vocês estão entendendo como é que o país... Porque cultura é o quê? É um hábito e costume. Né? Um hábito constante e costume. Depois de um tempo, os que vão nascer vão encontrar esse hábito, vão seguir como tradição. É tradição dos nossos pais, das nossas mães, uma mulher ter 3 maridos.
Porque no passado havia tanto desemprego, os nossos pais, como não conseguiam sustentar, mandavam nossas mães, obrigavam nossas mães, vão também zungar, vão também fazer o quê? Vão fazer um biolo aí para ver se me ajuda aqui dentro de casa. Então, as mulheres nessa subpressão começam então a fazer práticas de cujas elas não deviam, não porque queriam, porque é subpressão imposta pela sociedade. Você está entendendo? Porque nós fomos instruídos que mulher dentro de casa não faz nada. Nós tudo que ela faz, você no fim do mês paga um salário. Mas se a tua mulher fazer as mesmas coisas, ou muito mais ainda, porque faz muito mais ainda, do que uma empregada, você ainda vai dizer, você não faz nada. Você não está fazendo nada. Mas quem está a educar as crianças? Você está lá fora a trabalhar, sou eu como mulher. Quem está a limpar, sou eu como mulher. Quem lava a tua roupa, sou eu como mulher. E quem te consola naqueles momentos mais especiais, sou eu como mulher. Você diz que eu não faço nada. Então, essas políticas sobre o direito da mulher, a ONU fala do direito, é para desqualificar o que a mulher faz dentro de casa, para empurrar a mulher na rua. Só que com a mulher, quando chega na rua, vai dar tudo errado, porque não tem ninguém em casa para estruturar a família e vai se descoordenar tudo. Por isso é que essa geração, nossos filhos já não escutam pai nem escutam mãe. E nem sequer escutam a polícia, porque já não tem nem medo de polícia. É assim que nós mudamos essa sociedade. Então, para nós mudarmos esse país, nós temos que ser cristãos. Pelo menos um dia. Mas eu disse, temos que ser cristãos. Se Cristo não foi na urna para votar, eu não vou ir lá votar. Não vou ir lá votar. Porque se eu ir lá votar para gente que eu já sei que não acreditam no Criador do Universo, a partir das práticas, eles produzem novela que retarda nossas mentalidades. Imagina no padrão, quando nós angolanos entendermos. Alguém mais tem uma pergunta para fazer? Já estamos já aos finais. Alguém tem algo para dizer sobre Deus, sobre alguma coisa? Nós estamos aqui. Tá bem, meus irmãos, minhas irmãs, por hoje é só. Eu quero saber mais, Mons Khalifa, sobre, né, é fora mesmo daquilo que nós estamos a falar, mas é África. E eu gostaria de saber mais sobre o que está a acontecer no Congo. E como é que o Mons Khalifa vê, né, acerca dessas mortes, né, que nós assistimos ali. Gostaria de ouvir mais. São mais de 100 e tal. 200? Mais de quase de 200 jovens. Daquela forma. Como é que... Se nós refletirmos, é porque aquilo está sendo reportado. Mas está morrendo mais gente. Você não tem noção, no continente africano. Mesmo dentro da Angola, talvez estão morrendo mais gente do que no Congo. Mas como não estão a reportar, então não é assunto. Mas eu vou responder isso. Nós vivemos num mundo onde a tecnologia, né, está muito avançada. Se vocês querem que a África comece a mudar, também tem que retardar, eu disse retardar, o desenvolvimento tecnológico. Não estou a falar em África, mas das grandes corporações. Os grandes na Europa. Europa, América, é tecnologia mais avançada. Mas o recurso mineral para que essa tecnologia avança está no subsolo, neste continente chamado África. O branco, eu sempre disse, o branco é estratégico, mas eu respeito eles, porque a vida é uma guerra. Eu disse que a vida é uma guerra. Se você se acovarda à autodefesa, aceita ser escravo.
Isso que o africano aceitou. O africano pensa que respeitando quem lhe oprime, ele é bom. Só que ele não entende que quando você respeita quem te oprime, você despreza o que Deus te deu. Autodefesa. É como uma mulher, quando apanha, tem que chegar uma hora e dizer: amor, chega. Ah, não chega, vou te queimar. Eu vou te queimar hoje à noite, não vai dormir, vou te queimar, chega. Se ela assim não fazer, ela não é vítima, ela é conivente. Porque ela está dando sempre legitimidade a quem não tem capacidade de discernimento para compreender, porque tem gente que é masoquista, ou sadomasoquista, não entende que está ferido. Então, quando você entende a sociedade branca, o branco é um povo que muitos deles, vocês vão dizer: não, ele está sendo racista. Aqui não tem nada a ver com racismo. Estamos a falar uma marginalidade e eu vou responder sobre o como. Mas tem que explicar isso para vocês entenderem. Para você ver um ser humano que veio de incesto. Incesto é caso entre si, pai com filho, filho com irmão. É a partir da descoordenação motora. Você se prestar muito atenção no branco, a música está a tocar assim, ele dança daqui. A música tem uma batida e com um ritmo ela acompanha. O branco não é assim, a batida está a bater aqui, ele dança assim. Isso chama-se descoordenação motora, vindo por causa de quê? Por causa da mutação genética, do incesto. Então o branco é um povo que antes da escravidão eles casavam entre si. Esse povo não tem aquela capacidade de percepção quando está a ferir o outro, está a magoar o outro. Ele só quer ele. A única forma dele parar é você dizer: chega. Então o que está acontecendo no Congo é o que aconteceu 500 anos aqui com os africanos. E Deus estava sentado numa cadeira olhando os africanos, apanhando. E os africanos sempre enganando, o quê? Nos ajudem. Deus disse: eu não tenho que vos ajudar. Eu não tenho que fazer nada. Não tenho nada para vos dar, porque eu coloquei isso na vossa genética. Legítima defesa. Então o que aconteceu? Quando o africano percebeu isso, que não é Deus que tinha que lhes tirar de lá, eles ativaram. Em menos de 14 anos o português saiu daqui. Então quando o africano entender que o tempo passou, que os mecanismos de controle se sofisticou, eu disse mecanismo de controle, se sofisticou. Nós africanos não estamos a entender, porque nós africanos pensamos assim: ser intelectual é falar bom português, pode falar, como falas, tudo bem, é intelectual. É colocar um terno e uma gravata, é intelectual. Uma boa caligrafia, uma coisa é intelectual. Intelectual não é reproduzir aquilo que você absorve, senão o papagaio também é intelectual. Intelectual é você descodificar, decifrar e perceber rápido a estratégia psicológica do homem. Tem uma autodefesa psicológica. E o branco tenta encontrar um escudo, uma defesa, porque tem uma capacidade de raciocínio rápido para compreender o homem branco. E quando ele vem aqui com o seu projeto para ele: peraí, você não vai ajudar aqui ninguém. Você vai fazer negócio, não ajuda. Para com essa palavra de ajuda. Porque ajuda é uma palavra realmente muito forte, que entra na tua alma e te sensibiliza. Então me ajuda. Tipo esse mendigo, entende? E não pode. Então são armas estratégicas. Então, o que está acontecendo, voltando ao que eu estava a dizer na tecnologia, para a Europa, América, é preciso que tenhamos líderes que prevalecem no poder por muito tempo. 50 anos, para a Europa está fixe. Em Angola, o MPLA está 50 anos, não há problema. Porque para o branco, crime contra a humanidade não é morrer 100 pretos, 20 pretos, 1 milhão de pretos. Isso para ele não é crime contra a humanidade, porque o branco não vê o africano como humano. Ele vê como se fosse uma espécie entre os macacos mais avançado que os macacos. Você vai dizer: não é bem assim. Ou é assim que o branco nos veja. O branco não vê a África, o continente africano, como você vê. O branco vê o continente africano como patrimônio da humanidade. E todo o recurso que está ali pertence aos seres humanos que são ele. Porque se quem mora ali não consegue transformar aquilo para lhes beneficiar, são animais. São animais. É assim que os brancos nos vejam. Tem dúvida? Por exemplo, você quando passa na rua,
Veio alguém te fazer, tio, me dá só 100. Você só consegue ver como ele se apresenta. Você vai, é um mendigo, não é porque eu falei, ele veio. Então, essa é a definição. Você quando se passa de mendigo, vão te ver como mendigo. Coitado é como coitado, eu não tenho que te ver de outra forma. Então, nós vendemos essa imagem aos brancos. A comunidade internacional vai emprestar dinheiro para o governo angolano. Está a pedir empréstimo financeiro, investimento estrangeiro. Então, eu sou líder, chegando tudo que eu sei pedir. Aqui em Angola nós temos essa cultura. Mas na vizinha me dá só um bocado de arroz. Mas na vizinha me dá só um pouco de sal, um pouco de açúcar. Essa é a nossa cultura. Então, nossos líderes cresceram com essa cultura, chegam lá, sentam no parlamento. União Europeia, me dá só um pouco de dinheiro, depois vou te dar. Uau! Então significa que eles se posicionam como mendigo. É assim que o branco nos vê. Está entendendo? Então, para o branco, para que essa tecnologia anda mais rápido, tem que meter um líder nos países africanos, que muitas vezes vai revoltar o povo africano de tanto ele sofrer. O que isso quer dizer? Se você colocar um presidente na África, com curto tempo, 4 anos, né, ele vai ter que sair e entrar outro. Então são duas políticas. A política pró-imperialista e a política nacionalista. Aquele que diz, não, eu vou fazer pelo meu povo. Não, o branco falou que quero falar com ele. Não, eu quero ainda falar com o meu povo, vou falar com ele amanhã. Para o branco isso não é bom. O imperialismo, senhor presidente, queremos falar contigo, vocês são povo, ficam ainda aí nas praças, depois vou conversar com você. Eu falo ainda com os brancos. Para o branco isso é bom. Então se esse político vai ficar 50 anos, vai fazer que muitos africanos ficam nas praças, ficam no lixo, o branco não tem problema. Por quê? Porque cada vez que você troca de regime, o novo regime que vai entrar, vai trocar os contratos. Olha, ó branco, vocês vieram aqui, e vocês fizeram esse contrato com aquele governo anterior, do Zé do Coco, vocês estavam a levar 85% do nosso recurso, e com isso não vai dar para fazer nada. Agora é outro governo. Sentem aí e vamos conversar. Vamos ficar com 65%, vocês vão levar 35%. Isso não é bom para o branco. Então, criam um monte de jovens intelectuais dentro e fora da Angola, aqueles que falam bonito, o ovo lá. Esse líder é ditatorial, não é democrático, não respeita a democracia. Só para te tirar. O que está acontecendo no Burkina Faso com o Ibrahim Toré. Esse país está na merda há muito tempo, desculpa pela expressão. Era para os brancos dizer, não, sim senhora, um jovem líder, em menos de 2 anos, mudou a realidade do seu país. Um país que está assim há 500 anos. O branco está a criar barreira, está a dificultar. Por quê? Porque ele não quer um líder nacionalista, mas ele quer um governo pró-imperialista. Então não é tirar e pelar, não é colocar o NITA. Nós precisamos entender que as políticas internacionais ditam regras das políticas regionais. As políticas regionais se submetem às ordens internacionais. Então o que está acontecendo? Está acontecendo isso por quê? Porque nossos irmãos no Congo já estão cansados, soltados. Mas como o Congo realmente é uma praça onde só extrai tudo com desconto a bom preço, aquele povo surtou. O povo surtou. Mas para o homem branco é bom ter um governo que vai ficar 50 anos, vai tirando. Então quando aparece um que diz, não, agora vocês vão tirar, não tanto assim. Não, isso não serve, porque também a indústria da Europa retarda, atrasa um pouquinho. Esse é um ponto. O outro ponto, para vocês entenderem bem, eu disse que nas sociedades democráticas, os problemas é muito importante. Por isso que muitas pessoas falam, Deus, poça, então você é perfeito, você é o criador do universo, esse mundo fizeste assim, é tudo à toa. Eles dizem, não, o ser humano é imperfeito, o ser humano não tem ainda imperfeição, não é imperfeição humana. Nós não falhamos por causa da nossa imperfeição, a igreja deveria falar isso. Não é por causa da imperfeição que o homem falha, é por causa das necessidades impostas ao homem que leva o homem a falhar. Nós temos 3 questões, mente, alma e físico.
A mente tem de ser nutrida com uma boa literatura que vem do divino para produzir uma nutrição mental. Você saber falar, saber se posicionar, saber decifrar, saber descodificar, dar o real parecer nas pessoas para as pessoas entenderem o mais rápido possível. Bonito. E nós temos também a nossa alma, que tem que se alimentar de oração. A oração tem que ser direcionada ao Criador do Universo. Não é o fulano que coloca a mão, o pastor que vai dizer, vou te rezar, não. Porque se você pegar um prato de arroz e comer, você vai ficar repleto, eu não. Então a oração é a nutrição da alma. Eu tenho que rezar diretamente ao Criador do Universo para me produzir paz de espírito. E com a paz de espírito eu não serei obcecado tentar desejar as coisas do outro. Vou roubar. Não vai acontecer, porque eu tenho um pai de espírito. Mas só com a nutrição mental e a nutrição espiritual não basta. Querendo ou não, vou desequilibrar. Eu preciso da nutrição física, que é a boa administração, uma boa casinha, um bom trabalho, um bom salário, pronto. Quando você está com essas três necessidades, o ser humano não falha. O ser humano não falha. E se o ser humano viver em uma comunidade onde cada um tem o que é de direito, não há transgressão social, não há imunidade, não há futilidade, não há problema, não há nada. Logo, o discurso que a igreja vem pregando ao longo da história tem que batizar por causa do pecado original. A máscara cai para uau, então não é bem assim. Por isso, quando você vai numa Dinamarca, numa Noruega, onde eles também vêm do pecado de Adão e Eva, mas eles vivem tranquilos. Como assim? As cadeias não tem lá ninguém. Mas por quê? Por causa da boa administração. Mas no continente africano, para os brancos, como ainda vive animal, porque animal é aquele que não discerne. Porque o animal é a única espécie que faz de tudo que o ser humano quer. Então, quando o branco realmente faz ou ordena para nós fazer tudo o que ele quer, nós estamos se posicionando como quem? Animal. E eles vão nos ver assim. É assim que os brancos nos vejam, como nós nos posicionamos perante eles. É aí onde o branco, colocando tanta miséria nos continentes africanos, vai fazer que nós, africanos, começamos então a achar que é uma incapacidade administrativa só da nossa liderança, que não existe nenhuma intervenção. Pronto, eu como jovem vou sair do meu país, vou imigrar. Chego lá, eu vou encontrar um pouco de condições básicas que vêm da exploração do continente africano. Se eu não tiver discernimento, eu vou dizer, uau, o branco governa bem. Mas quando você chega na América e na Europa, né? Você não encontra as pessoas viver por baixo da água podre, ou vender nas praças. É uma vida básica. A palavra é básico. Água, luz, moradia, educação. Não precisa ter voto para você ter básico. Porque se para ter o básico tem que votar, você não pode ter o básico. Porque o básico vai te tirar essa capacidade de votar. Por isso que o europeu, quando vai na urna para votar, ele não vai votar para lhe dar o básico, porque ele tem casa, tem um bocado de comida, tem isso básico. Ele vai na urna votar porque está chateado com a quantidade de imigrantes. Porque lá tem dois sistemas, o conservador e o liberal. Quem é o liberal? Liberal são aquela cúpula do homossexualismo, que falam de direitos humanos, são imigrantes. Primeiro eles tinham que matar Muammar Gaddafi para abrir a fronteira, para todos esses jovens africanos entrarem como imigrantes, em grande escala. E assim os liberais, né, vão dizer, os direitos humanos não podem... E os conservadores, outra parte da política europeia, que aconteceu com o partido Chega, o estrangeiro, o estrangeiro, o estrangeiro. Então dividem o povo europeu em dois. Um que tenta fingir gostar do estrangeiro, porque ele usa o sofrimento do estrangeiro na sua campanha política. E outro que severamente não quer o estrangeiro. O estrangeiro está tirando nosso emprego, o estrangeiro não é civilizado, então estragar a nossa cultura europeia. Está o problema como o europeu funciona. Então, quando desequilibram os países africanos, esse desequilíbrio também vai produzir eleição lá. Então o povo vai na urna para votar para um conservador, que é aquele que quando chegar os imigrantes, para você ter um documento é muito difícil, é processo atrás de processo. Barreiras, aí os imigrantes, mas também os imigrantes são sobreviventes, de uma forma ou de outra, eles dão volta por cima e conseguem sobreviver lá dentro. Mas ainda assim, o europeu aproveita essas instâncias. Nós na África não é assim. Como nós não temos o básico, a gente vai na urna para votar ter o básico.
Por isso é que eu disse no início, nós queremos quê? Tirar o MPLA ou ter o básico. Então, se nós termos o básico vai fazer o Partido Único continuar. Poxa, o MPLA deu água. Imagina que todos nós vivemos lá no Quilamba. Angola virou um Quilamba. Uau! Aí vem a UNITA. Se eu chegar, vou dar moradia, água, luz, salário. Nós já temos. A CJ. Vou melhorar a educação. Também já temos. As ruas já estão asfaltadas. As torneiras já saem água. Ele vai dar o quê? Nós não vamos ser aventureiros para tirar quem está nos dar tudo, para colocar um aventureiro que está imaginando nos dar o que nós já temos. Está entendendo como funciona? A UNITA que deveria explicar esse jogo para todos vocês, do que dizer que ele não sabe governar, o regime não sabe governar, não. O regime que está na desgovernação está governando do jeito que a política é criar problema. Eu vou fazer o meu papel, vou criar o problema. E você tem que falar do problema. Mas o povo, como é um povo que foi educado a ser imediatista, a ser vitimista, vão te gostar. Mas lembra, 2027 você não vai sentar aqui. Porque eu que estou a fazer você falar assim. E se você começar a querer ir muito mais além, vou baixar a cesta básica 2026. Vou baixar. Não baixa. Não vou baixar. Então, fica quieto. Vais perder, vou perder. Então, vai só falar. E vai baixar mesmo. Em 2026, a cesta básica vai baixar. Entendeu? Então, é mais o Ocidente que produz. A África toda é assim. Se nós africanos se posicionarmos como mendigo, eles vão nos ver assim. É assim que eles nos vejam. Então, meus irmãos, alguém mais? Quero falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Por hoje é só. Não, com relação ao que o colega falou do povo, não é? Será que o ministro da Justiça, né, que tomou aquela decisão, o líder acharia conveniente, por exemplo, que fizessem o mesmo que fizeram no Congo devido à delinquência e insegurança que há aqui no país? Por isso é que eu vou explicar. Eu não aconselho fazer em Angola, porque um líder não pode fazer o que está a ver outros fazer. Primeiro, um líder tem que ter empatia, tem que ter misericórdia e tem que entender o tipo de povo que tem. O angolano não é um povo medroso, só é um povo que está traumatizado. As feridas ainda não cicatrizaram, já não se curaram. Quem atira, esquece, mas quem é ferido ainda fica nele mesmo. Eu não aconselho mudar este país com rebeliões ou matas. Eu acho que existem outras formas. É preciso que a gente entenda que tem que sofisticar a forma de mudar um povo ou a forma de mudar uma nação. Vamos lá. Nós ficamos 26 anos de guerra. Ainda está fresco. Nós viemos também do 27 de maio. Em todas as famílias. Ainda está fresco. E o MPLA se beneficia disso. Então, como o angolano é um povo que ainda está muito traumatizado, você como líder será derrotado. Você vai ser derrotado. Pegar um povo traumatizado, levar à rua, vamos. Até quando? Ou vamos de uma vez, morremos uma parte, mas com aquela plena consciência. Mas para chegar a essa plena consciência, requer um trabalho de base. Vamos morrer 100, mas nós vamos chegar lá. Não é vamos morrer 100, depois vamos recuar. Não fizemos nada. Nós damos mais força ao regime. E criamos mais traumatização, mais medo ao povo. Que vai levar mais 100 anos para que o povo tenha essa coragem. Entende? Então, cria-se outro caminho. Sofistica. Isso não é covardia, é estratégia. Você estudou o tipo de povo. Por exemplo, se o povo angolano fosse o povo iraniano, eu podia falar assim. Porque é um povo que não está ali pelo líder, está ali pela honra de cada um. Eles têm o mesmo pensamento. Vamos. Ninguém vai voltar. Então eu faria assim, vamos fazer. Como o nosso povo não é assim, temos que trabalhar, explicar como se deve ser feito. Porque não vamos dizer, é Moçambique, Mondelano. Não, nós não somos Mondelano. Nós somos angolanos, eles são diferentes.
da gente. Eu acho que como o angolano é um povo que está muito traumatizado, ele pode mudar sim o MPLA. Como eu disse, se nós nos comportarmos como cristãos, de verdade. Esta é a única forma que eu vejo que pode tirar, porque se olharmos na Índia, o Gandhi sabia que o povo indiano era hindu. Então eu vou instigar que eles colocam a sua fé em prática para expulsar os ingleses. Então aqui tem mamã que não sabe ler, não sabe escrever. Tem mamã que não entende nada de manifestação, ele não sabe o que é isso. Tem mamã que não entende a eleição. Tem mamã também que não entende, vamos fazer o quê? Eu tenho um milho, estou comendo, está lá que a morte, estou bem. Então é uma nação inteira que tem que ir. Mas essas mamãs que não lêem, não escrevem, eles entendem sobre Jesus. Entende? Então, se você o explica melhor que Jesus não foi ali, ela também vai dizer, eu não vou ali. Porque o meu mestre não foi. Então torna-se mais fácil. O que isso quer dizer? Uma vez que todo angolano coloca isso em prática, isso faz uma demonstração de um poder popular que nunca aconteceu. Dia de eleição, você não precisa ficar em casa. Se quiser estar no bar, beber a cerveja que você gosta, fica, mas não vai na urna. Se você é motoqueiro, está fazendo seu serviço, vai fazer tua motossagem, mas não vai na urna. Se você gosta de ficar em casa, ver um futebol, ver teu futebol, tua novela, mas não vai lá. Já imaginou como é que você consegue mudar um país sem dar um tiro ou morrer uma pessoa? Tu vai pelando ali na minha casa, com licença, não foste votar por quê? Não, está vendo a novela tiro, não é assim. Não vai funcionar isso. Então é preciso que haja uma conscientização, porque um líder não possa dizer, agora tenho muita gente que me segue, vamos só. Você tem que dizer, nós vamos vencer, não é vamos, depois tipo o nosso querido Savimbi. É tantos anos de guerra, para não dar em nada. Quantas pessoas matou, quantas pessoas morreram e não deu em nada. Então em Angola ainda tem essa escrita, que eu acho que mudar este país é muito simples, mas com informação. E esta informação é uma informação que às vezes não é preciso ser passada para todo mundo, mas para aquele que está aqui, está sentado, está a ouvir, passa para alguém. E o alguém também vai passar para o outro. E quem está vendo na rede social, está a se informar, vai passar para o outro. Isso torna-se o quê? Uma informação coletiva. E nessa informação coletiva, eles vão dizer o seguinte, não, mas se nós não irmos, o MPLA vai ficar. E se nós ir, também vai ficar. Então, pelo menos vamos fazer uma demonstração de poder popular. É nesse momento que o MPLA vai entender que agora não tem o controle do povo. Não tendo o controle do povo, aí surge um líder que vai representar este povo com um pensamento paralelo, uma liderança paralela, um governo paralelo. Porque na política, o poder popular é muito importante. Vocês conseguem ver, o MPLA tem exército, o MPLA também tem muito dinheiro, mas ele constantemente quer o povo. O povo, para quê? Significa que argumentar o povo legitima realmente a presença dele ali. Mas se não tiver ninguém argumentando perante o MPLA, gente, o MPLA já não existe. Mas nós temos que fazer isso como cristão. Como cristão, não como partidário, como cristão. Por isso é que diz, quando o angolano começar a entender o que é ser cristão, coisa que os pastores, então padre que está a me ver, se você realmente incentivar os fiéis não irem na urna para votar, você vai dizer, como é que ele não vai? Porque um cristão não pode votar para um líder político que faz pacto, contrato com as empresas de cerveja. Por quê? O futuro do país é de quem? É do jovem. Então, se o governo realmente traz a bebedeira de forma extensiva, está a drogar um jovem que no futuro não será nada. É daí que as igrejas têm que levantar esse discurso. Incentivar as pessoas de lá, pelo menos mostrar, pelo menos na história da Angola, uma força popular diferente, e não melhor, diferente de Moçambique. Porque o que está acontecendo em Moçambique também pode, não, o Mondelani chega lá e depois só fortalece realmente a Frelimo. Como disse o Mondelani, somos angolanos, somos americanos, né, dos angolanos. Mas nós não queremos ser americanos
Os moçambicanos, não, essa não é a nossa ideia. Nós somos irmãos, irmão, e nada mais do que irmão. Sim. A pergunta que eu fiz me foi respondida. Eu entendi, mas o Caríssimo acrescentou novamente. Ok. Ele disse, me foi respondida porque o líder disse, falou aí das 3 vertentes educacionais, que é alimentar a mente e a alma e o espírito, que é muito essencial. Então dali eu já consegui perceber o que lá está a acontecer. Mas a questão foi do Congo, Certo. da RDC. É aquilo, Sim, mas da RDC é aquilo que eu 10 disse. das mortes. Quando ele me perguntou se aqui poderíamos fazer, o líder aceitaríamos fazer o mesmo. Eu disse que não. Por causa da diversidade dos lugares. Entende? Porque eu acredito, numa revolução, primeiro a morrer tem que ser o líder. Eu acredito nisso. Primeiro tem que ser o líder. Se o líder não tiver essa coragem, então não adianta. Mas o líder tem que ser inteligente. Como eu disse, vou voltar a dizer. Um líder tem que estudar a capacidade do povo que lidera. Por exemplo, você tem um exército. Você percebe que o exército é fraco. Você não vai levar para todos serem carne de canhão. Ao invés de recuar, não é covardia, é estratégia. Você leva o teu exército para fuzilar em todos lá. É um negócio que você fez com o inimigo. Então, eu gosto a tentar descrever como o angolano é. Por isso que eu disse, se darem tiro a um angolano aqui agora, e eu chamar todos para vir, é um cadáver. Vamos fazer alguma coisa, a partir de hoje ninguém vem. Mas se o ACJ trazer uma camisola com um instrumento, todos vêm, não sei se vocês entendem. Então, como patriota, nós não estamos preparados para isso, porque não se fez esse trabalho de base. Não se fez esse trabalho de base. Agora, se todos, como eu disse, se os angolanos pensassem como os árabes, é errado, podia falar, não, vamos fazer isso em não tem que esperar 2027. Não, até mesmo já, hoje ou amanhã, nós já poderíamos fazer, porque 2027 é muito tempo, ninguém sabe se vamos estar aqui. Ninguém sabe se nós vamos estar aqui. Nós podemos morrer amanhã, hoje ou depois, ninguém sabe se vai chegar em casa. Então, 2027, nós podemos falar, não, todo mundo está preparado, nós estamos preparados, a luta começa agora. Mas é para nós vencer. Mas nós não estamos preparados para isso. O angolano está preparado em quê? O angolano está preparado, eu tenho certeza disso, ficar na rolô. O angolano está preparado, ficar na moto. Então vamos usar isso que o angolano está preparado a favor do angolano. Porque às vezes o medo, bem usado, também serve para mudar uma nação. Líder pensa assim, estuda o povo, como o povo pensa, não, esse povo é medroso. Vamos fazer ele ser corajoso. Vai levar quantos anos? 20 anos, até eles todos ficarem corajosos, não é muito tempo. Então analisa, eles são medrosos, estuda o medo desse povo. Eles gostam de ficar na novela, no bar, não sei o que, tá bom. Eles gostam de ir na igreja, então vamos falar, você é cristão, eu sou cristão, leia daqui na tua Bíblia. Porque todos têm Bíblia em casa, todos vão na igreja, seja bem grande, entendem daqui. Jesus falou, agora tu a ver, agora tu a entender, não vou lá mais. Eu não vou lá mais. Estás entendendo? Então você não precisa colocar o teu povo como corajoso. Eu sou líder, vamos quebrar e ficas preso para dizer que és o melhor revolucionário. Não, você também tem que ser cauteloso, vai estar na cadeia. E quem vai ficar com os teus filhos? Quando eu falo os filhos, o teu povo, quem vai ficar com o teu povo? Vão se desorganizar de novo. Então, estratégia, olha, esse povo aqui, um tiro no ar, pum, todos fogem. Não nos leva ali. Deixa ele em casa. Entende? Por exemplo, eu estou aqui a falar, as pessoas estão vendo na rede social. E tem gente que está dizendo, agora eu entendi, deixa ainda pegar a vida. Porque daqui a pouco o povo posso morrer, eu acredito no meu Deus já. É pela unida, ficam aí, não me falam mais nada. Está entendendo como funciona? Mas não foi preciso nos comportarmos como moçambicano ou como lá. Nada contra, só estou a dizer a diferença. Não é que aqui é melhor e são pior. A diferença das lutas. Porque a sociedade moderna também sofistica a forma de mudar. Nem tudo é com a força. Quebra, quebra, quebra. Tem certos momentos que você aplica a força quando você sabe que vai ganhar. Não adianta ver um colosso na tua frente e você dizer, vou lá mesmo, vou apanhar. Não, estratégia. Você tem que ser estratégico como é ficheado. Vamos dar beber uma cerveja aí. Já foi. Eu lhe venci. Estratégia, a estratégia. Cheat 1, suprema arte da guerra, vence teu inimigo sem lhe tocar.
Então é só entender como o angolano é. Ali nós vamos conseguir vencer. Entenderam? Sim, sobre o que o Mondelano está fazendo no Moçambique. Certo. Vai conseguir chegar até o poder. Não entendo. O que o Moçambique está fazendo, será que vai conseguir chegar até o poder? É assim, será se vai só Deus sabe? Se eu dizer que sim, eu estou aqui me posicionando num lugar cujo não me veia e é muito pecado. Deus sabe tudo. Só Deus sabe até onde ele vai. Mas a gente pode fazer um diagnóstico. Eu no lugar, por exemplo, isso que eu disse, são cenários diferentes. Eles já estão numa situação que já morreu muita gente. Tem que se fazer alguma coisa para dar certo, porque recuar vai complicar tudo. Eu no lugar do Mondelano, né, porque também estou nos grupos de moçambicano, que quando o Mondelano saiu, deixou Moçambique e foi para Suécia, né? Foi para a Suécia. Eu fiz um áudio para chegar até o Mondelano, para explicar que foi um erro que ele cometeu. Mas eu recebi também uma outra informação, que o Podemos, o partido que cujo ele concorreu, é que ele incentivou ele sair para depois ele enfraquecer e assim fazer pacto com a Frelimo. O Podemos lhe disse, sai, nós aqui vamos fazer tudo, e tudo que eles queriam fazer é enfraquecer o Mondelano à distância, para depois então eles assumirem e fazerem acordo com a Frelimo. Dito é certo, quando o Mondelano estava lá fora, eles fizeram um acordo com a Frelimo. Você está entendendo? Então, eu disse também num outro áudio que eu fiz, eu disse, o Mondelano precisa voltar, porque quando você é um líder, fica distante, enfraquece o teu povo, ou vai enfraquecendo os povos, porque a liderança não está presente. Então já estava a enfraquecer. Eu disse no áudio, né, que se todos vocês moçambicanos, irem no aeroporto, esperarem o Mondelano no aeroporto, o sistema não vai poder matar o Mondelano. E se assim prenderem o Mondelano lá dentro, todos vocês têm que colocar fogo nas empresas estrangeiras. Logo, a proteção do Mondelano não vem do exército, nem do governo do Frelimo. Vem da União Europeia, da comunidade internacional, que dá decreto ao Frelimo, que ordena ao Frelimo não tocar o Mondelano. Você está entendendo? Com quem diz, olha, se esse povo tocar nos nossos consulados, queimar as nossas empresas, vai afetar a nossa vida social na Europa. Então não façam nada, não matem, porque esse povo pode ir à rebelião e queimar tudo. Entende? Então, uma das formas de você mudar o regime africano que foi colocado pelo Ocidente é nós, africanos, atacar as empresas estrangeiras. Atacar não adianta, o MPLA não vai mudar. Mas se nós atacar as empresas estrangeiras, os consulados estrangeiros, por quê? Porque quem faz pacto com o regime que nos maltrata são as empresas estrangeiras. São os grandes consulados americanos, franceses que estão aqui dentro. Vocês estão a compreender? Nós estamos falando de revolução. Nós estamos falando de mudança. Você tem que entender quem é o inimigo. Às vezes o inimigo não é que está à tua frente. É uma ideia, uma filosofia que o Ocidente colocou na cabeça de quem está à tua frente. Então você vai de onde a ideia está vindo. Quando isso realmente acontece, é aí que as corporações internacionais, quando vão sentir que o queima-queima aqui está a afetar a vida social dos europeus, os europeus vão começar a surtar contra o governo europeu. Está vendo como é que os líderes pensam? Então a revolução é que você não precisa falar no branco. Branco, nos ajuda, direitos humanos, não. Você não tem que cobrar branco, não tem que pedir aos brancos, você tem que impor ordem nos brancos. E a ordem que você vai impor nos brancos é apertar o que está aqui. Ele lá vai submeter você. Porque o povo, você vai fazer que o povo europeu compreenda que o vosso governo não nos faz sofrer. Então o povo vai na rua. Não a favor dos africanos. A favor da degradação social que agora eles estão a viver. É aí que os governos deste país vão fazer uma reforma nos países africanos. Olha, é preciso nos remover. Por isso é que, como você diz, o que vai dar? Só Deus sabe tudo.
Mas um líder estratégico, ele planeja para dar aquilo que nós queremos. Então, se o povo moçambicano ver que apertaram o Mondelane, eles têm que meter fogo nas empresas estrangeiras. As empresas estrangeiras vão fazer pressão no Afrelimo. Fazendo pressão no Afrelimo, Afrelimo sai, Mondelane assume. Mas se o Mondelane for líder que pensa rápido e o povo for corajoso, não atacar as empresas nacionais, mas as empresas estrangeiras. Entenderam? Para dar uma prova que eu estou a dizer, quando os angolanos clamavam contra a opressão portuguesa, vamos imaginar que a opressão portuguesa é o MPLA que nós clamamos, por exemplo. Eles não ouviam, não escutavam, não se interessavam durante 500 anos. Então, quando o angolano mudaram de rota, começaram a fazer pressão na população branca que estava aqui. Quando a Europa percebeu que os brancos aqui estavam a morrer, eles tinham que dar ordem que o governo português tinha que sair. Compreenderam? É isso que os líderes têm que pensar. Assim terão vitória, porque já morreram uma parte. Agora recuar já não dá. Alguém mais? Tá bom então. Por hoje é só. Agradeço a presença de todos. Espero que o Criador do Universo faça aqui, chegando nas nossas casas, e que Deus faça que outro mês estejamos mais aqui, tentarmos orientar uns aos outros. As palavras que realmente eu falei, que vocês viram que é de agrado, então tomem para vocês, mas aquilo que vocês ainda não compreenderam o que eu disse, não joguem fora, porque não é lixo. Podemos reciclar e de lá encontrarmos alguma coisa também que pode ser bom para nós. Muito obrigado mais uma vez.